Alunos, boa noite. Dando sequência à nossa disciplina, hoje nós vamos falar sobre os tipos de sondagem, tá bom? Nós falamos que a sondagem pode ser rotativa ou percussiva, né? Então existem os tipos de sondagem rotativa, tá? E os tipos de sondagem percussiva, tá ok? Então, os tipos de sondagem rotativa manual são o quê? Sondagem a trado, sondagem empírica ou em banca, tá bom? Sondagem a trado mecanizada, tá? Então nós vamos falar sobre esse tipo de sondagem, tá ok? Então, a sondagem rotativa pode ser diamantada, grelhada ou sonda rotária, tá ok? Então nós vamos falar sobre esses tipos de sondagem rotativa, né? Mecanizada e manual, e vamos falar também sobre a sondagem percussiva. Também existe ela mecanizada e manual, tá ok? Então olha só, a sondagem manual, ela é falada trado, tá ok? Geralmente ela é utilizada em prospecção superficial, tá ok? E terreno pouco espesso. O que seria esse terreno pouco espesso? Terreno que tem pouco capeamento, tá ok? Mas principalmente a sondagem prospecção superficial em afloramento, lógico, né? Superficial. Se o material for de baixa resistência, né, o trabalho inicial de prospecção vai ser realizado com trado manual, tá ok? Então olha só, esse trado manual, a sua perfuração, ela é feita que devido ao que? A rotação do trado, tá? Tem uma foto, vocês vão ver, contra o terreno, tá bom? Então, existem vários tipos de trado, mas o mais comum são o quê? São formato de hélice. Geralmente ela é utilizada quando existe fragmentos, né, no solo. E caçamba. Caçamba geralmente ela é utilizada quando o material é baixa resistência mesmo, tá bom? Então, a sondagem a trado, o diâmetro dela oscila entre 2 a 6 polegadas, tá? O diâmetro, tá ok? Espessura do furo, de 2 a 6 polegadas. E ela pode chegar até 25 metros de profundidade. Na verdade, ela pode chegar até mais, né? Existem históricos, né? Do que uma sondagem a trado manual chegou aí a 35 metros, 50 metros. Mas realmente se torna inviável, né? Devido ao esforço, né? Devido ao tempo de perfuração. Por quê? À medida que você vai afundando o solo lá dentro, a tendência é que você demore mais tempo para estar perfurando o material, tá? Toda vez que você encher a concha do trado, né, você tem que tirar ele da superfície para quê? Para você depositar esse material numa lona. Então, exige uma grande energia, né? Exige uma grande energia para você realizar o trabalho de perfuração com trado manual. Tá ok? Geralmente é utilizado mesmo para baixa profundidade, tá bom? Então tá aqui o trado manual, ó. Tá? Aqui o cara tá fazendo o esforço dele. Ele vai cortar o solo, né, devido ao esforço dele. Existe um cano aqui, ele vai rodando esse cano, tá bom? Então, à medida que ele vai enchendo o trado, ele tira o material para fora e vai depositando numa lona plástica, tá bom? Aqui, ó, ele avançou bastante, tá? Aqui, ó, esse trado aqui é tipo espiral, né? Como nós falamos, geralmente é utilizado onde existe fragmentos, né? Então, aqui é o trado, né? Ele pode variar de 2 a 6 polegadas, o diâmetro do furo. Essa parte aqui, ó, ela é conectada aqui, tá bom? Essa parte aqui, ó, que tá na horizontal, ela solta. À medida que nós vamos aprofundando o trado só lá dentro, nós vamos engatando novas hastes, tá? Cada haste dessa aqui tem 1 metro de profundidade e próximo de 1 polegada. Então, ou seja, para você furar 25 metros, você tem que ter no mínimo 25 hastes, tá bom? Esse aqui, ó, é o trado tipo concha, né? Vamos dizer que ele é tipo concha. Isso aqui geralmente é utilizado para material de baixa resistência, tá ok? Olha só, os trados também podem ser mecanizados, tá? Os trados mecanizados, qual que é a diferença dele, tá? Os trados mecanizados, geralmente ele é utilizado, né, para trabalho de prospecção em água subterrânea, né? Em terrenos moles, tá? Quando você vai fazer, por exemplo, escavação para achar o lençol freático, né? Desde que ele esteja em pouca profundidade, tá ok? Então, qual que é a diferença do trado manual, né? E do trado manual, porém, ele tem o quê? Um motor acoplado, tá? Esse motor, ele gira devido ao quê? Ele existe tipo uma rolimã, né? Uma rolimã aqui
que entra em contato aqui com o trado normal, porém existe um motor que é acoplado na parte superior do trado. Esse motor existe como se fosse uma rolimã. Então ele que faz o movimento de rotação, né? Esse motor é acoplado na parte superficial do trado, tá? Qual que é a diferença? Ele consegue furar de 8 a 32 polegadas de diâmetro. E automaticamente ele consegue uma maior eficiência, né, quando está perfurando em grandes profundidades, tá? E geralmente ela é utilizada aí para trabalho também de lençol freático, né? Atingir o lençol freático, tá ok? O próximo aí é sonda empírica ou banca, né? Geralmente ela é indicada para quê? Para pesquisa de aluviões, ou seja, depósito de concentração mecânica, né? Ele tem a espessura de até 40 metros. Geralmente esse tipo de sonda, ele não exige uma mão de obra qualificada, tá? Geralmente ele é utilizado aí pessoas que não têm, né, uma mão de obra qualificada, e ela é utilizada em locais de difícil acesso, onde você não consegue chegar, por exemplo, com a sonda rotativa montada sobre uma carroceria de caminhão, por exemplo, tá bom? Então, a perfuração é feita porque, pelo movimento de rotação, tá? Ela é executada por homens ou animais, tá ok? Então, o que acontece? Eles vão girando os braços. Esses braços, eles são adaptados a tubos, né? E aí, o que acontece? Os homens, né, os animais vão girando esse braço, com o esforço desse giro, ela vai penetrando no solo, tá ok? O que acontece? Os furos, eles são verticais, tá? Sempre verticais. Você não vai conseguir a sondagem em banca furando inclinado ou não horizontal, tá? Então, a cada 30 a 60 centímetros de avanço, o material traga até a superfície, né? E é colocado numa lona, tá ok? Então tá aqui, ó. Esse aqui, ó, é a sondagem em banca, ó. Os homens, né, no caso aqui, os homens ficam na parte superior aqui, existe um braço aqui, eles vão torcendo o braço com o objetivo de estar afundando essa sonda só lá dentro, tá? Existe aqui, ó, outro exemplo aqui, né, ó. Existe pessoas aqui na parte de baixo girando o braço, né? E na parte de cima girando o braço aqui, para aprofundar a haste, né, no solo lá dentro, tá ok? O outro tipo de sondagem, né, é a sondagem rotativa. Essa sondagem rotativa, ela já é mecanizada, né, no caso rotativa diamantada. Ela é utilizada quando você deseja preservar o testemunho, os tarugos, né. Então a perfuração, ela é realizada de forma geral com auxílio de coroas, né. Essas coroas, existem dentes nela, esses dentes são de diamante, tá bom? Então ele gira esses dentes com uma certa velocidade, na verdade uma alta velocidade, ela vai cortando o terreno, né, de forma circular, lógico. Aí ela vai separar o que? O testemunho, né, no caso o cilindro, do resto do material que foi cortado, tá ok? Os furos, né, quando nós falamos de sondagem rotativa diamantada, eles podem ser verticais ou inclinados, tá bom? Então, e geralmente, né, esse tipo de sondagem, olha só, elas podem ser utilizadas em mina a céu aberto ou subterrâneo, nós já falamos nisso, né? Elas podem furar ascendente ou descendente, né? Vertical ou inclinado. Ela pode ter desde 1 metro de profundidade até 1000 metros de profundidade, tá ok? E o diâmetro de perfuração varia de 30 a 100 milímetros, tá bom? Então tá aqui, ó, a sondagem rotativa, né, diamantada. Tá ok? Essa aqui ela é formada como se fosse um tripé, né? Aqui, ó, são os testemunhos, né? Os tarugos que eu falei, né? E essa aqui, ó, são as coroas, ó. As coroas. Essas coroas, esses dentes aqui são de diamante, né? Eles entram em contato com a rocha em alta velocidade e vão cortando a rocha. Como aqui é vazado, né? Eles conseguem recuperar o testemunho. Repare que existem vários diâmetros, tá bom? Então os cilindros, né, eles podem ter vários diâmetros, tá ok? Então o próximo aí é a sondagem de grelha, né? Ela é pouco utilizada, tá bom? É um equipamento mais antigo. Eles estão sendo substituídos de forma gradual pelo quê? Pela sondagem diamantada. O princípio, né, de sondagem é o mesmo da sondagem rotativa diamantada. O que vai mudar realmente é que ela consegue, tá, um diâmetro maior de perfuração. Tá ok? Então ela vai desde 5 centímetros até 2,5 metros, tá? De diâmetro,
tá ok? Agora, geralmente ela é utilizada em terrenos de baixa resistência, tá ok? E ela só é econômica, o seu uso só é econômico quando você vai fazer uma perfuração com um diâmetro superior a meio metro, tá ok? Se você for utilizar ela com diâmetro inferior a meio metro, se torna inviável o seu uso. Então ela só é viável economicamente quando você faz o uso dela com diâmetro superior a meio metro, tá ok? E principalmente os seus furos, ele tem que ter uma inclinação inferior a 30 graus, na vertical, lógico, né? Então, para que ela seja utilizada de forma econômica, o seu diâmetro tem que ser superior a meio metro, né? E o seu grau de inclinação tem que ser inferior também a 30 graus na vertical, tá? Ela é muito parecida também com a sondagem rotativa diamantada, o que vai diferenciar, né? Porque ela pode ser utilizada, ou ela é utilizada em rochas de média dureza, né? E ela tem um diâmetro maior, que vai desde 5 centímetros a 2,5 metros, tá ok? A sondagem rotária, essa sondagem geralmente ela é utilizada para petróleo, gás, né? Captação de água. Ela é utilizada quando você não deseja o que? Recuperar o testemunho, somente fragmentos, tá? Uma rocha ultrapassada. Então, esses tipos de sondagem rotária você não recupera o testemunho, somente fragmentos, tá bom? Então, ela é utilizada como se fosse uma broca, tá? Uma broca, tá ok? A sondagem rotativa, você usa uma coroa para cortar, né? Uma coroa, né? Vazada. A sondagem rotária não, é uma broca. Você vai esmagar as rochas, né? Essas rochas vão ser transportadas até a superfície, né? Através de bombeamento de ar ou de água. Então esse material fragmentado, ele vai cair dentro de um tanque, né? Ele vai sedimentar e aí a partir daí vai pegar esses fragmentos, né? Vai passar por peneira, né? Para recuperar os fragmentos e a partir daí ele vai para análise, né, física, química, granulométrica, tá ok? Então esse tipo de sondagem é utilizado quando nós desejamos recuperar o que? Não desejamos recuperar o testemunho, somente fragmentos, tá ok? Então esse tipo de sondagem ela é realizada com auxílio de brocas, né? Ela corta a rocha em pequenos fragmentos, tá bom? O detalhe é o seguinte, ela pode furar, né, o seu diâmetro de perfuração, ela vai desde 6 a 24 polegadas de diâmetro, tá ok? Então olha só, aqui está a broca, tá ok? Como se fosse uma broca mesmo de furar. Repara que não tem espaço vazio entre elas, existe aqui, né, umas partes aqui onde é injetado o ar, né, e na verdade o ar é injetado na parede, né, entre o contato da rocha perfurada e a haste, e o material vai enxugado até a superfície, tá ok? Então aqui são o que? Isso aqui é broca, é diferente da coroa diamantada. A coroa você recupera o testemunho porque existe um espaço vazio. A broca não, você vai recuperar os fragmentos porque não existe espaço vazio, tá bom? Então existe a sondagem percussiva manual, né? A sondagem ela é constituída de um tripé, né? Ó. Então existe aqui uma roldana, uma corda, existe um peso, né? Então os operadores puxam essa corda aqui, né? Suspende o peso e ele vai caindo nessa haste aqui, o que? Afundando o barrilete, né? Esse barrilete é onde vai fragmentar as rochas, tá ok? Olha outro exemplo aqui, ó. Tá bom? Então existe a roldana aqui, o operador puxa, existe um peso, solta esse peso em queda livre, onde vai fragmentando as partículas. Ele é utilizado para rocha inconsolidada, rocha de baixa resistência. Por quê? Quando você pega uma rocha de uma resistência maior, a sua eficiência é muito baixa, né? Acaba que fura aí 6, 7, 10 centímetros por hora. Então se torna inviável, tá ok? E a sondagem percussiva mecanizada, o processo é o mesmo da manual, só que ela vai ter um motor, né? Então esse processo de levantar o peso, né, puxar essa corda na roldana, suspender o peso e soltar para cair na haste aqui, né, para afundar só lá dentro, é feito com o auxílio do motor. Tá bom, pessoal? Então tá aí os tipos de sondagem, né, rotativa, manual, mecanizada e percussiva, manual e mecanizada. Tá ok? Eu vou deixar um exercício para vocês aqui, qualquer dúvida estou à disposição.